Moisés vivia num mundo onde as pessoas tinham mitos de origem, mas na verdade esses mitos não eram mitos da criação, eram apenas mitos de origem. Digo isso porque no sistema politeísta não havia uma criação do nada. Para eles, a natureza era eterna, a matéria não havia sido criada, ela sempre existira, geralmente entendida como um caos aquoso, do qual foram gerados os primeiros deuses que deram forma ao mundo, ou seja, num último momento, o paganismo era um culto à natureza e às entidades que personificavam tais forças, como o céu, os astros, a água, o fogo, a terra, os animais e as plantas. Se uma tempestade soprava, era um deus furioso. Se um vulcão explodia, era um deus em guerra. Se havia seca, um deus havia morrido ou estava preso em algum lugar. O homem projetou sua personalidade na natureza hostil e logo entendeu que o mundo era sujeito aos caprichos dos deuses e suas interações. Assim não havia um conceito de maldade ou bondade como temos hoje, apenas o conceito de buscar alinhamento com as forças mais poderosas para manter a ordem cósmica e alguma segurança para os seres humanos. Todo o sistema religioso politeísta existia na forma de um serviço que negociava com tais forças através das ofertas. A solução politeísta para o mal é que o mundo era o que era porque tinha muitos deuses interagindo e a maior força dentre eles determinava o destino. Se um povo perdia a guerra era porque o deus rival fora mais forte, e se uma doença matou alguém é porque um demônio não havia sido aplacado. Moisés abriu o livro de Gênesis descrevendo algo completamente diferente. Ao final de cada dia da criação, Deus declara que tudo era muito bom. Corrigindo os politeístas, Moisés apresentou um único Deus que existia antes das águas, antes da matéria, e que deu princípio a todas as coisas, organizou e concluiu que sua obra era muito boa. Para Moisés e o monoteísmo, o mal não existia no início, mas havia surgido como uma deturpação da liberdade de escolha. Moisés corrigiu os politeístas dizendo que o vento, o céu, a terra, o sol, os astros não eram na verdade deuses, mas apenas obras do Criador. Ao contrário dos mitos de seus dias, onde o homem foi criado pelos deuses como um escravo ou como um acidente, Moisés apresentou o homem como a imagem e semelhança do Criador. Isso era completamente inovador e uma contribuição dos hebreus. Ele mostrou assim um Criador que tem domínio sobre a criação e o homem teria domínio então sobre a natureza. Embora o Egito, por exemplo, fosse uma referência de descobertas e tecnologias, continuaram supersticiosos e a ciência não prosperou entre os idólatras porque eles viam a natureza como divina e se sujeitavam a ela, o que impedia a pesquisa científica na natureza. Enquanto, por outro lado, os monoteístas viam a natureza como uma coisa dentro do seu domínio, dada por Deus, que eles podiam explorar e podiam sujeitar. Quando a ciência surgiu, séculos depois, surgiu no berço monoteísta graças a esta visão de mundo que não era animista e permitiu a pesquisa. Distinguir entre a criação e o Criador prevenia o erro de crer em outros deuses. Moisés usa figuras das religiões antigas, como a serpente, mas os corrige mostrando que o mal teve uma origem entre um ser que originalmente foi criado bom, mas que este ser era uma criatura e não um ser divino. Moisés queria deixar claro que este ser rival de Deus não era igual ao Criador.